Olá, meus amores, vamos seguir hoje para a nossa aula. Hoje está facinho porque você já leu o texto antes e eu acho que você já fez 2 leituras. Mas se você não leu, agora você vai ter que ler pelo menos 3 vezes sobre essa história aí do diário. Mas antes de falarmos sobre o texto, nós precisamos saber o que é ficção e realidade. Ficção é algo que é inventado, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse texto de ficção. Quando a gente fala de texto, ficção, né? Também são coisas de filmes, né? Uma história inventada ali, contada, misturada, né? Agora, vamos aqui para texto. Um texto de ficção, ele é um texto narrativo, tá? Que é narrado, que é contado por alguém. É um texto narrativo ficcional de ficção, em que o autor cria no mundo da imaginação uma história. Então o autor, aquele que está escrevendo, ele vai criar uma história no mundo da imaginação, né? Vai narrar ela, por isso que é narrativo. Ele vai estar falando sobre ela, escrevendo, narrando ela, por um narrador e vivida por seus personagens. Então é uma história que ela é inventada, né? Ele está narrando, contando como que é, contando os detalhes dessa história. Então é o próprio autor que está inventando ela e falando dela, ok? Ele pode escolher um personagem lá na sua historinha para que esse personagem narre, conte, vivencie aquela história. Agora, realidade, por exemplo, nós podemos citar como realidade um jornal. Um jornal, ele fala coisas de ficção? Ele inventa as coisas? Não, um jornal ele tem que falar de coisas de real, coisas verdadeiras que estão acontecendo. Então, olha, o jornal é o real, tá? Ele fala da realidade, do que realmente está acontecendo. O ficcional não, o ficcional ele permite contar, inventar, imaginar, tá? Na página 93, no nosso livro de língua portuguesa, estou aqui nele, página 93, ele começa aqui, fazendo algumas perguntinhas para nós. Quando você lê uma história, consegue se transportar para dentro do livro e vivenciar a narrativa junto com os seus personagens? Quando você lê uma historinha, você consegue entrar nesse mundo da imaginação do livro que ele está propondo para você? Você consegue imaginar aquela historinha? Mesmo que de repente ela não tenha imagens, desenhos ali, você consegue imaginar, né? Porque algumas histórias nos envolvem de um jeito que chegam a parecer reais, como se realmente tivesse ocorrido. Por que isso acontece? Por que você acha que tem hora que a gente lê algumas historinhas e a gente consegue vivenciar por uma... Depois a gente vai saber que de repente essa historinha não é de verdade, ela é uma ficção, ela é uma imaginação. O que diferencia uma história inventada de uma história real? O que diferencia uma da outra? Nós andamos até falando aqui. Então, aqui o que a gente fala é que sim, é possível a gente ler uma historinha, né? A gente vivenciar essa história no mundo nosso da imaginação. É possível também que a historinha aqui, elas envolvem a gente, às vezes a gente começa a ler um livro, ele é tão legal, é tão gostoso, que você fica doido para terminar logo aquele livro. E às vezes a gente nem percebe que leu tudo aquilo, quantidade às vezes de folhas de bastante, né? Então, ou seja, é o que um bom livro, quando tem ele é bem feito, né? E é um assunto do seu interesse, você acaba lendo ele de uma forma que você nem percebe a hora que você terminou de ler. E às vezes o livro acaba e você fala, poxa, já acabou, eu queria mais. Então é assim um bom livro, isso pode acontecer. E as histórias inventadas das histórias reais são isso, histórias de ficção e histórias real, de realidade, né? Como a gente citou aí, ficção inventada, realidade, tipo de jornal, coisas reais, verdadeiras do dia a dia. Na página 94, às vezes,
lemos uma história inventada, mas ela parece que aconteceu de verdade. Como isso é possível? Número 1. Leia o texto a seguir, contado por Serafina em seu diário, e procure refletir sobre essa questão. Então, tá falando que nós vamos ler um texto que foi contado por Serafina em seu diário. É Serafina, então tá lá no diário dela. E aí pediu pra gente refletir sobre o que for falado aqui, pra gente pensar sobre o que foi falado. O texto é extenso, por esse motivo a tia Tati não vai ler aqui, e também porque eu já pedi para vocês fazerem 2 leituras anteriores sobre esse querido diário da Serafina. É uma historinha com bastante ilustração ao redor, tá bem legalzinho, né? Ele tá bem decoradinho, com temas de aniversário, com temas infantil, tá bem ilustrado de acordo com o texto. Na próxima página também ele continua bem ilustradinho. Então, essa história aqui, ela fala, né, da menina ali, que eles começaram a programar uma festa, né, e eles foram fazendo tudo surpresa. Aí a pessoa para quem eles estavam fazendo surpresa também acabou fazendo uma surpresa para eles, né, e que fala muito de cada um ter ajudado com o que podia, como podia, que todo mundo se unindo é capaz de fazer uma coisa bacana, de uma coisa legal, né? Cada um foi dando um pouquinho e eles foram fazendo uma festa bem legal para fazer a surpresa. E no final das contas eles também foram surpreendidos pelo aniversariante, que ele também estava bolando uma surpresa, né? Apesar de ser o aniversário dele, também era um dia de data comemorativa, uma data especial, e ele estava fazendo então a surpresa devido a essa data especial, né? Então vamos lá para os exercícios sobre a interpretação desse nosso texto, sobre o querido diário. Página 97, exercício número 2. Deixa eu só me organizar aqui. Tá. Não há dúvidas de que a festa teve boas surpresas. Para quem for a surpresa? Eu quero que você diz as 2 situações aí de surpresas. Para quem que foi? Houveram 2, me mencione essas 2 surpresas. Qual é a data de aniversário do seu nonô? Quando que é que ele faz aniversário? Se era uma data comemorativa, que data era aquela? Então que dia que é o aniversário dele? É esse mesmo dia dessa data comemorativa aí. Quero que você escreva o númerozinho da data e o mês. E agora você vai justificar a sua resposta. Por que você sabe que o aniversário do seu nonô é esse dia e esse mês? Né? De acordo com o texto, nós não podemos fugir da interpretação relacionada ao nosso texto, tá? Número 4. De onde foram tiradas essas páginas de diário? Né? Da onde que foi tiradas as páginas do diário? Do diário de quem? Na página anterior, se vocês olharem lá embaixo no finalzinho do texto, lá embaixo das bandeirolinhas, vai estar dizendo da onde que foi tirado, tá? Como a tia já mencionou antes aqui para vocês, eu tenho o nome da autora, o sobrenome, eu tenho da onde foi tirado, a edição, a cidade aonde que foi publicado, a editora, o ano e as páginas exatamente que eu vou encontrar esse texto aqui. Então, número 4, de onde foi tirado essas páginas? Eu quero que você pegue lá naquela página 96 o nome do lugarzinho onde foi tirado. Eu só quero o nome do livro de onde foi tirado, eu não quero todas as informações. Trata-se de um diário de verdade ou de um diário inventado? E aí? O que vocês acham? Foi um diário inventado ou um diário de verdade? Nós já falamos anteriormente sobre as falas de um diário, né? Ele inventou esses personagens, como que foi? Número 5. Quem escreveu esse livro também é a narradora no diário?
Lá na primeira folha, fala que leia o texto a seguir contado por Serafina em seu diário. Procure refletir sobre essa questão. E aqui nós vamos ver quem é a autora, Cristina Porto. Então, se é a Cristina Porto que escreveu e fala ali que o diário é da Serafina, a gente pode perceber que a Cristina, ela inventou também uma personagem e inventou as histórias da Serafina, ela usou a imaginação, né? Então, quem escreveu esse livro é a narradora? Não. Quem escreveu o livro foi a autora, né, a Cristina Porto, e ela inventou, ela fez uma narração aí da Serafina e escreveu o Diário da Serafina. Número 6. Sobre a narradora, podemos afirmar que, sobre a narradora. Então, a narradora foi a Serafina, tá? A narradora, deixa eu só olhar aqui para vocês. A narradora podemos afirmar que, primeiro, ela apenas observa as ações dos personagens e as narra. Ela participa da história e interage com os outros personagens. Ela sabe tudo que todos os personagens fazem. Então ele está perguntando aqui, a Serafina, porque o diário é da Serafina. Ela está contando toda essa história, ela está interagindo ou ela só está observando todo mundo e contando sobre todo mundo? Ela só pensa, né? Vê qual vai se adaptar mais relacionada à personagem, que é a Serafina, ela que está narrando no próprio diário dela, que é a personagem inventada pela autora, pela Cristina. Número 7. Sobre a pessoa do discurso empregada pela narradora, é correto afirmar que, primeiro, é empregada a primeira pessoa do discurso eu, que torna o texto mais pessoal. É empregada a terceira pessoa do discurso ele, que deixa o texto mais impessoal e objetivo. Ou seja, no texto desse diário, a gente percebe a fala a Serafina contando ou alguém contando sobre a Serafina. Se a gente percebe a Serafina contando, tá no eu, na primeira pessoa, né? Onde a gente pode observar a fala dela aqui? Lá no comecinho. Eu nem sei se vou conseguir. Observa que está no eu. Então, ela está em primeira pessoa, não uma terceira pessoa observando e contando somente sobre os outros, tá? Justifique a escolha dessa pessoa do discurso do texto. Agora você vai justificar escrevendo por que você acha que está em primeira pessoa, né? Até mesmo porque esse texto é um texto de diário. E no texto de diário, a pessoa, ela vai escrever mais, relatar sobre ela, né? Sobre o que ela vivenciou. Seguindo para a página 98. Exercício número 8. Releia o trecho a seguir. Então, ele está trazendo um quadrinho aqui para nós. E ele está escrito assim: foi a gente mesmo que arrumou a casa do seu nonô, sabe? A minha mãe emprestou uma toalha para pôr em cima da mesa. A dona Alice fez um enfeite com margaridas para pôr num canto da sala. E a gente quer dizer, eu, a Julinha, o Serafim, o Tavico, o Tadeu, a Liginha e a Lucinha, que são duas irmãs gêmeas, sabe? E até a Rosalina, uma menina muito boazinha que se mudou pra cá faz pouco tempo. Xiii! O que é que eu estava falando mesmo? Letra A. O trecho apresenta muitas marcas de oralidade da fala. Aponte algumas. Né? Aonde ela tem essa forma informal de estar falando, de pessoalidade dela, né?
ela começa ali no a gente, tá bem formal, né? Onde mais nós temos aqui? Aí ela fala, foi a gente mesmo que arrumou a casa do seu... Sabe, tá bem informal também. Depois ela vem aqui, deixa eu pegar a minha mãe emprestou uma toalha dos enfeites de Margarida, a gente sabe. Que são duas irmãs gêmeas, sabe? E né? Também tá bem informal. Também tá informal, né? E também tem o uso aí das reticências. Além dessas palavrinhas informais que ela usou, tem o uso das reticências. É tipo um pensamento. Algo que ela pausou ali e aí ela continua a fala. Também, né? É uma interrupção até mesmo de raciocínio. Tipo, a hora que ela falou ali, uma menina muito boazinha que se mudou pra cá faz pouco tempo. O que eu estava falando mesmo? Tipo assim, ela se perdeu também no que ela estava pensando, né? Deu um branco, deu um esquecimento nela ali. Também é a parte que tem uma marca de oralidade, tá? Letra B. Reescreva esse trecho procurando tirar as marcas de oralidade. Agora você vai tirar essas marcas de oralidade que eu tinha citando, né? Da letra A. E vai transformar ele em um texto formal, tá? Tira essas palavrinhas ali e tenta transformar em palavrinhas que ficam mais formais. Tudo bem? Número 9. Quais foram os presentes que as crianças ofereceram ao seu nonô? O que esses presentes têm de diferente? Agora, esse aqui você vai buscar lá no texto para escrever aqui. Número 10. Isso. Página 99 é a última página. Número 10. Por que seu nonô se emocionou tanto ao abrir o presente oferecido pelas crianças? Isso aqui também lá no texto. Você vai pegar lá, reler e ver aonde está falando que ele se emocionou, né? Por esses presentes oferecidos pelas crianças. Por que ele se emocionou? Eu quero que você seja fiel ao texto. Lá no texto, por quê, né? Você pode escrever de outra forma, mas que seja exatamente o que o texto está também falando. Não pode fugir do que o texto fala. Não pode inventar, tá? Respostas que não sejam relacionadas ao texto. Número 11. Numere os acontecimentos que aparecem na história, colocando-os na ordem certa. Então, aqui você vai numerar de 1 até o 7. Você vai ler... Isso aqui você precisa fazer com muita atenção. Por quê? Você precisa perceber a sequência correta das frases, tá? Então, isso aqui requer um pouco mais de tempo, de dedicação e interpretação, principalmente. Porque você vai ter que ler, vai entender, vai usar o raciocínio para ver qual é a lógica, qual é a sequência correta para poder numerar, tá? Ele tá todo bagunçado a enumeração aí de 1 a 7. Você vai ter que enumerar de forma que ele forme uma sequência nessa história. Número 12. Por que a festa surpresa do seu nonô parece tão real? Que elementos da narrativa fazem com que acreditemos nessa história, como se ela tivesse realmente ocorrido? Então aqui, por que a festa surpresa do seu nonô parece tão real? Primeira pergunta, né? Por que ela parece tão real? Por que vocês acham que, se você mergulhar nessa história, você parece que ela é muito real? Depois ele vem, que elementos da narrativa fazem com que acreditemos nessa história, como ele tivesse realmente acontecido? Então, primeiro, né, é que é um diário, e o diário, geralmente, o que a gente registra? Fatos de acontecimentos reais, né? Então, isso faz com que a gente acredite que a história seja real da Serafina. E depois, os elementos de narrativa, né, que
Os personagens em si que ela cria, que ela fala, ela é muito detalhista com cada personagem, ela fala como foi a participação, o que cada um fez. Então isso faz com que a gente se envolva na historinha e acredita que esse diário seja verdadeiro e não imaginário. Só que aqui nós sabemos que é imaginário porque a gente está estudando sobre ficção e realidade. E como vocês são os alunos muito inteligentes do quarto ano, vocês sabem que lá no final nós temos registrado a autora. E a autora não é o mesmo nome da nossa personagem principal que está contando essa história no diário. Não é mesmo? Um ótimo final de semana a todos. E tendo dúvidas, sabem que vocês podem me procurar. Chama a Tia Tati no WhatsApp.